Seja muito bem-vinda ao programa MCCM. Mulheres curadas curam o mundo. E esse é o destino do nosso mundo, do nosso país. Mulheres cada vez melhores, cada vez mais empoderadas e seguindo seu caminho rumo ao sucesso. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa maravilhosa que tem uma história incrível que vai inspirar vocês muito. Seja muito bem-vinda, Daiana Lima. Obrigada, que prazer vocês terem me chamado. Me sinto muito lisonjeada. Legal. Dai, você tem uma trajetória muito incomum, né? Você já passou por diversos setores, diversos empregos, né? Conta um pouquinho para mim como começou essa sua história profissional. Hoje você é empreendedora. Fala um pouco da gente. Quem é a Daiane? Então, a Daiana começou a trabalhar com 15 anos de idade, Bem nova, né? bem novinha, com vendas. Eu era vendedora, trabalhava em shopping. Trabalhei bastante em shopping, trabalhei como telemarketing, supervisora de telemarketing. Uau. Com 19 anos eu comecei a cursar moda. Não terminei, não consegui terminar. Tive a minha primeira filha, que hoje em dia tem 15 anos. Que bacana. E aí eu fui cursar pedagogia, fiz pedagogia e desde o primeiro semestre eu já trabalhava com crianças com deficiência, né? E fui seguindo essa minha carreira, né? Terminei a minha faculdade, fui criando a minha filha e sempre, né? Desde quando eu comecei, na verdade, pedagogia, continuei na área da educação e percorri durante aí 11 anos da minha vida. Então, dos 21 até os 31 anos, Uau. né? Hoje eu vou fazer 35 no mês que vem, graças a Deus. E depois de um tempo, com 28 anos, eu cursei maquiagem. Foi quando eu pensei, se nada der certo na área da educação, eu preciso de um segundo plano. O plano B. Só que até chegar lá eu tinha trabalhado em muitas coisas, até na funerária, gerente de funerária, eu já trabalhei como Sim. gerente de funerária. Mas aí eu falei, bom, vou cursar maquiagem, vou tentar outra coisa, se nada der certo, vai ser isso. Então, vai fazer 7 anos. E você é maquiadora Sou profissional maquiadora também? profissional pelo Senac. Vamos conversar, porque eu estou com um projeto aqui, preciso de uma maquiadora aí, para Prazer. dar uma aula aqui para as nossas telespectadoras. Aí eu com certeza amo, gente, amo de Adorei. coração, de verdade. E aí fiz maquiagem, logo na sequência foi quando começou a extensão de cílios, né? Que é o Sim. pessoal que trabalha se chama Lash Design. E aí eu fui fazer o curso também. Na época era um modelo simples e eu falei, bom, se nada der certo na área da educação, Estou me aperfeiçoando. estou me aperfeiçoando. E aí eu dava aula durante a semana, depois das 6 horas da tarde eu ia fazer atendimento a domicílio, final de semana atendia a domicílio e fui levando, né? Nesse meio tempo eu também cursei artes, então também sou professora de artes. Uhum. E eu dava aula e trabalhava para mim, dava aula e trabalhava para mim. Quando eu tinha 31 anos, eu não consegui mais dar aula e trabalhar para mim. As minhas clientes, a cartela de cliente foi maior do que eu imaginava que eu ia alcançar, Caramba. na verdade. Porque eu nunca acreditei que eu ia conseguir trabalhar para mim, né? Uhum. Eu via, enfim, o pessoal trabalhava, eu falava, gente, mas essa vida não é para mim. Mas, enfim, Deus me colocou nesse lugar e eu fui. Eu fui me aprimorando. Depois de um tempo, eu também fiz o curso de body piercing, então também sou body piercing. Que legal. Também trabalho com isso. Na verdade, você coloca uma questão que ainda é um pouco de tabu para as mulheres, ser multipotenciais. O que acontece? Isso é uma das linhas que o MCCM também trabalha, de desenvolver essas potencialidades. Porque normalmente as mulheres são um canivete suíço, com 12 funções, né? Sim. Então, para que ela vai se contentar em ser apenas uma tesourinha? É verdade. Né? E ser multifacetada é muito importante, desenvolver essa questão também. E aí foi onde você se aprimorou, né? Isso. E aí eu fui buscando mais, porque eu via que conforme eu podia atender mais clientes em outras modalidades, eu podia trazer mais clientes para mim. E aí foi quando a gente foi
fomos, né? Porque eu digo, porque no começo foi eu, a minha irmã e a minha outra irmã, éramos nós três. Uhum. Então, assim, nosso espaço já chegou a ter unha, cabelo, maquiagem, piercing, massagem. Uma das minhas irmãs também é barbeira. Que Então, assim, legal. na verdade, somos em 4 irmãos, né? Contando com o meu irmão mais novo, e todos somos empreendedores. Todo mundo trabalha por conta. Porém, todo mundo é formado na área da educação também, Olha só. por incrível que pareça. Mas todo mundo, de um jeitinho ou de outro, o empreendedorismo foi tomando conta de Uhum. um jeito que a gente não conseguia mais conter. E aí acabou que a gente deixou a área da educação. Hoje, além de ser empreendedora, eu também sou diretora do colégio. Mas Uhum. ainda assim, o empreendedorismo e trabalhar para mim ainda é o meu ponto principal, é o meu serviço de todos os dias. A questão da educação é um bichinho que morde a gente e fica, né? Não tem como. Não tem como, vira e mexe você volta lá, tanto que eu dou curso de extensão de cílios, porque vira e Que mexe você legal. quer voltar e ensinar alguma coisa, Aham. né? É. Porque a educação ela brilha aos olhos de um jeito que toda vez quando você vai, se você fica um tempo longe, você quer voltar, porque você ensina e você aprende. Ensinar é É, muito bom. ensinar é aprender, né? O dobro, então é sempre maravilhoso, maravilhoso. E essa virada que você falou, onde você resolveu ficar só no empreendedorismo durante um tempo, que você montou isso com as suas irmãs, teve alguma questão, alguma virada de chave mesmo que aconteceu? Então, durante um bom tempo da minha vida, né, e alguns relacionamentos, na verdade, que eu vivi e passei, eh, relacionamentos frustrados, né, que eu Uhum. tive na minha vida, teve um em especial que ele sempre, assim, para mim sair daquele relacionamento, que foi exatamente quando eu estudava para a área da beleza. Todas as vezes, inclusive quando eu voltava, ele falava que eu não tinha potencial nem perspectiva de vida. Eu Hum. lembro, ele falava isso pra mim, ele falava: "Você não tem perspectiva de vida". Seu marido, No caso, meu seu ex-marido, que é o pai do ex-marido. meu filho mais novo. Uhum. E aí eu sempre pensava: "Por que que eu não tenho?", né? Por que que eu não consigo? Se tem gente que consegue, por que que eu não consigo? E eu sempre colocava isso na minha cabeça. Depois de bastante tempo e bastante terapia, na verdade, bastante ajuda de outras mulheres maravilhosas que ainda estão na minha vida até hoje. Amém. Amém mesmo. Eu consegui entender que tudo aquilo que a outra pessoa faz, a gente também consegue fazer, Uhum. né? Não existe alguém que é mais inteligente, outra pessoa que é menos inteligente. Existem inteligências diferentes e Diversificadas. nada daquilo que você busca, você não consegue alcançar, porque se você insistir, você consegue. Então, a virada para mim era exatamente aquelas frases que ele falava e insistia na minha cabeça. Uhum. E aí ele sempre, na época eu era professora, conheci ele, eu era professora, mas ele sempre falava que eu era uma professorinha. Porque se ele me perguntasse qualquer coisa e eu não soubesse responder, ele falava: "Mas que professora é essa que não sabe?". Quer dizer, ele te desmerecia. Sempre. Então, na realidade, a gente tem uma questão clássica de um abuso psicológico, né? Onde você vivia um relacionamento extremamente tóxico, Uhum. que é aquilo que a gente combate assim veementemente, né? O tempo Sim, todo. sim, e que machuca tanto, e que tantas mulheres ficam ali presas, igual eu costumo falar com as minhas clientes, porque a gente trabalha com beleza, É a é, primeira é a terapia, né, que primeira tem. terapia. E é para elas e é pra gente. Do Sim. mesmo jeito que é para elas, é pra gente. Então, Uhum. eu amo muito o que eu faço. Hoje em dia, eu sento, igual tô passando por uma semana bem difícil assim na minha vida, mas eu sento ali para poder ouvi-las, mas na maioria das vezes elas me ouvem, elas trazem isso. Então, tudo que eu sou hoje em dia e que eu pretendo ainda ser, não que eu seja alguma coisa, mas tudo que eu me transformei, principalmente depois da área da beleza, foram mulheres que me trouxeram e mulheres que me curaram. Olha que incrível. E que eu acredito também que eu tenha passado algo para elas, mas que foi elas mesmo, sabe? E a gente naquele bate-papo, aquilo que a gente precisa de fazer, Sim. né? Porque acho que assim, principalmente na área da beleza, hoje em dia, a gente acha que é tudo se isolar e tudo competição. E a gente, como mulher, a gente
entende isso, né? Infelizmente. Principalmente quando a gente vem de um relacionamento de um homem que acabou, né, com a nossa cabeça, com Eu a nossa acho que fragilidade. você pegou o meu roteiro e leu antes, né? Sério? Porque algumas coisas que eu ia te falar, você já Já está me falei. falando. Mas é exatamente isso. Eu vejo você uma mulher muito empoderada, né? Uma mulher muito dona de si. E o MCCM ele vem exatamente para isso. Porque nós temos essa questão das pessoas passarem relacionamentos tóxicos e não identificarem que Não. você passou, Uhum. de estarem num relacionamento abusivo e também não identificaram, porque antes tinham um histórico já que levava elas a entender que aquilo era normal, exatamente como você me falou. Uhum. E a questão do apoio. Você já tem 3 irmãs, mais um irmão, né? Mas essas 3 irmãs que são da mesma área que vocês trabalham, são todas empreendedoras da área e se apoiam. Sim. Essa rede de apoio é o que te dá base para você conseguir seguir, Uhum. né? E a questão da sororidade. A sororidade virou só uma palavra bonita que descobriram lá no Big Brother, né? Foi isso. Que ninguém conhecia, mas que é muito real. E a gente precisa muito ter isso, porque nós não disputamos. Não. Se a gente se apoia, a luz que te acende, a luz que brilha aqui para você, te dá luz também, te ilumina. E assim vai seguindo as outras. Uhum. E quando que você descobriu que você era dona de si, que você tinha esse potencial e saiu desse relacionamento? Olha, pra mim sair, na verdade, eu tive primeiro foi um surto. Eu falei, eu não aguento mais. Eu não sei o que, mas eu não aguento mais. Isso eu não aguento mais. E não entendi E o não que entendi o era. que era. Eu Mas- falei, mas isso, exatamente isso, eu não aguento mais. E aí eu saí. Depois, quando eu saí disso, exatamente, eu lembro até hoje, eu saí no mês de agosto. No mês foi de agosto, no mês seguinte, porque a gente não viajava, a gente não fazia absolutamente nada, porque ele falava que ele não podia ou que a gente não conseguia. E aí no outro mês eu fui fazer uma viagem com os meus filhos, com a minha família. Foi quando eu olhei para trás e eu falei: se com ele eu não consigo, então sozinha eu consigo. Sim. Não que eu quisesse ser sozinha para sempre, claro, porque Uhum. hoje em dia sou casada, muito bem casada, com o homem que Deus mandou para mim, graças a Amém. Que Deus. bom. Mas naquele momento eu sabia que eu não precisava dele. Eu sabia que dele eu não precisava e estava tudo bem. E às vezes você até ama, Sim, né? Mas você chegar nessa conclusão, você ter essa frieza de pensar o que é melhor para mim nesse momento, né? É muito foi. importante. Foi muito difícil, Sim. muito mesmo, muito difícil. Mas depois que eu comecei a andar comigo e eu via que tudo que eu queria podia ser difícil, né? Porque nunca foi fácil, mas que eu conseguia e que se eu insistisse eu ia conseguir. Uhum. Então, tudo isso eu fui conseguindo. E aí eu olhava para trás, eu falava: "Não, com ele não dava, com ele eu não conseguia". Sim, ele eu consigo. E aí foi aí que eu comecei, e aí eu comecei a seguir pessoas, né, terapeutas, comecei a fazer terapia, e eu já trabalhava para mim, então foi quando eu comecei a conversar com mulheres, né, por isso que eu falo que curam mesmo. E Sim. foi elas mesmo que me curaram, né. Eu saí dali num surto, mas depois com o tempo eu fui entendendo que o que eu tinha passado, né, por qual motivo eu tinha passado aquilo, por que que eu tinha ficado mais de 6 anos presa naquilo, naquela pessoa, naquele sentimento e aquela sensação. E aí eu fui pensando e falando: "Não, do mesmo jeito que eu", e minha mãe também é uma mulher muito empoderada, minha mãe é maravilhosa. Nossa, minha mãe criou nós 4 sozinha, né, a gente não teve pai, assim como muita gente não teve, mas assim, todo mundo formado, bem, né. E assim, criou sozinha. Aí eu falava: "Não, se a minha mãe conseguiu, né, se a minha mãe conseguiu, eu Por vou que eu conseguir não? também", né. E eu fui saindo aos poucos, não foi de uma vez, não é de uma vez, mas eu lembro exatamente o ano, foi quando eu tinha 30 anos, que eu olhei para trás e eu falei: "Não, se eu tentar eu consigo. É, Se eu tentar e eu não desistir, eu consigo". realmente
Você tem que entender e querer, né? E querer. Agora segura um pouquinho essa ansiedade para você contar isso tudo pra gente, né? Eu vou pedir um minutinho para a gente tomar um golinho de água. Enquanto isso, eu deixo com vocês a mensagem do nosso patrocinador. Venha conhecer a Casa Elegância. Mais do que você imagina, tudo que você precisa. Somos especialistas em trazer conforto e estilo por menos. Sofás, mesas, modulados, planejados e muito mais. Tudo isso com qualidade surpreendente. Seja para renovar, transformar ou mobiliar. Aqui você encontra tudo o que você precisa. Vamos lá, estamos de volta para terminar a história dessa incrível mulher que se viu num momento diferenciado da vida e mudou tudo ao seu redor. E aí, Dai, como é que foi? Quando você enxergou que você podia ser muito mais do que aquilo que você era? Olha, foi libertador. Libertador, porque até então eu achava que eu era uma mulher tímida. Imagina, nunca nem fui tímida. Eu achava que eu era uma mulher tímida, eu achava que eu não tinha inteligência suficiente, né? Que eu não conseguia falar, eu acreditava que eu não conseguia me comunicar. Caramba, você fala super bem, uma desenvoltura incrível. E eu achava que não, né? Por quê? Por tudo que eu tinha trago e tudo que eu ouvia, eu achava que não. Que eu não era nada disso. E também porque achava que se eu fosse falar, eu ia parecer melhor que outra pessoa, ou não sei, alguma coisa assim. Eram aquelas travas que a gente sempre Muito. carrega que você não Uhum. conseguia deslanchar por conta disso, né? Isso. Dentro do MCCM, nós temos 4 pilares de desenvolvimento. O MCCM é um grupo que trabalha principalmente essa questão emocional da mulher, dela se sentir fortalecida. Esses 4 pilares de desenvolvimento são o autoconhecimento, porque você tem que saber quem você é, que você é capaz sim, você tem que saber os seus limites e saber aquilo que você não aceita, porque o autoconhecimento também é isso. Eu não aceito ser maltratada, Sim. eu não aceito ser diminuída, porque eu não sou isso. O segundo pilar é a autoestima, porque a partir do momento que você conhece, você gosta, e aí você vai tratar também, né? Terceiro pilar, que vem para ajudar nisso, que é o autocuidado, que é onde você passa a se cuidar, não só fazer cuidar de pele, de cabelo, mas cuidar do seu interior também, cuidar de um todo, como um ser complexo também. E o quarto pilar, que é o desenvolvimento de potencialidades, onde você descobre aquilo que você faz de melhor e passa a viver disso. Porque tem muitas pessoas que trabalham em determinadas áreas e não são felizes, são profissionais frustrados. Então, o desenvolvimento de potencialidades é para isso. Esse você já tem, porque você faz exatamente aquilo que você queria, né? E gosta muito disso. Amo muito. Dentro desses 4 pilares, o que você acha que falta hoje muito para as mulheres conseguirem estar na posição que você está? Olha, eu acredito que a certeza de ser quem é. Porque a gente, quando no decorrer, eu acho que da nossa vida, enquanto mulher, eu digo eu assim, no total das coisas que me aconteceram, em muitos momentos eu não sabia mais quem eu era, o que eu podia fazer, entendeu? Então, eu acho que a maioria ela não tem certeza, ela fala, eu não vou fazer, mas porque eu acho que não vai dar certo. Mas no fundo do coração, a gente sabe quem a gente é. E Porque como que isso não foi? apaga, né? Como é que foi esse resgate de você mesma? Olha, além de muita terapia, muito Deus e uma libertação. Eu me senti liberta, de verdade. Hoje em dia eu posso acordar, saber quem eu sei o limite, até onde ir. Eu sei que eu não devo me preocupar da forma como eu ajo, como eu falo, o que eu penso, né? Eu acredito que as minhas crenças são reais, né? É se tornar dona de si mesmo, Sim. né? E é libertador, porque você pode. Você sabe que eu sei que eu posso vir aqui dar uma entrevista, eu sei que eu posso ser diretora de um colégio,
eu sei que eu posso me casar, coisa que eu já ouvi tantas vezes que eu nunca ia conseguir e que me casei recentemente. Eu sei que eu tenho um homem hoje em dia maravilhoso do meu lado, que é uma pessoa que me protege, uma pessoa que me respeita E que você é e merecedora. que eu sou merecedora. É se sentir Exatamente. merecedora, Sim, né? É exatamente. libertador de verdade. E nessa trajetória toda, algum momento você achou que ia dar ruim? Algum momento você falou assim, não vou conseguir? Olha, várias vezes, na verdade. Só que na minha cabeça eu só pensava uma coisa: se eu não conseguir, então eu vou morrer tentando. De verdade. Perfeito. Eu só pensava isso. Se eu não conseguir, então eu vou morrer tentando. Então eu vou tentar até o fim. Mas desistir Maravilhoso. não era opção, de verdade. Incrível. Você me deixou uma frase na sua inscrição muito forte, né? E eu queria que você desse uma mensagem, exatamente como essa frase também, ou se você quiser falar ela, para as nossas telespectadoras que estão em casa, para elas se sentirem motivadas e falarem: esse lugar não me pertence, eu mereço algo melhor. Eu acho que assim, mulheres, nós não estamos disputando com outra mulher. A mulher, a sua mãe, sua irmã, a sua amiga, nós temos que nos apoiar, porque a história da outra te fortifica e vice-versa. E Deus nos fez para sermos muitas coisas, mas a base de tudo, nós somos o amor em tudo aquilo que a gente faz. Então, principalmente primeiro na nossa vida, aquilo que a gente quer alcançar, depois na nossa família e principalmente no nosso trabalho. Eu acho que principalmente no nosso trabalho, a gente transmitir o amor por aquilo que a gente faz. Perfeito. A mulher já essencialmente é esse ser de amor, esse ser de luz. A mulher é aquela que gera a vida. Uhum. Então ela já tem esse cuidado, né? Olha, eu fiquei muito emocionada com a tua entrevista hoje, Eu viu? também me emocionei várias Estamos vezes. com uma sintonia muito boa. Você é perfeitamente uma mulher curada que cura outras mulheres. Amém. E a importância de saber esse seu lugar e saber quem você é muito, muito válido. Parabéns. Obrigada, obrigada mesmo, de coração. Eu me senti muito feliz, de verdade. Ai, que bom, muito bom. E a gente chega ao fim da nossa entrevista. Te agradeço demais, te convido a vir outras vezes. Vamos desenvolver outros projetos. Sim, Gostei muito, vamos conversar sobre isso, tá bom? tá Muito bom. obrigada. Obrigada eu. E é isso, gente. Nós mostramos aqui que você pode sim sair do lugar comum, que você é merecedora de tudo aquilo que você quiser viver. E hoje, para mostrar que a gente está num lugar diferenciado, um lugar melhor, nós temos a honra de ter conosco, a partir de hoje, como nosso patrocinador, a Casa Elegance, um outlet de móveis. Nossas poltronas maravilhosas vieram de lá e eles vão fazer parte agora da nossa vida também. Gratidão, Gilmar, gratidão a todas vocês e em breve a gente se encontra. Tchau, tchau.